meu coração. Nós falamos na semana passada sobre por que a gente lê a Bíblia, né? Um pouco da história. Vocês viram que a Bíblia, ela é o quê? Ela é a voz materializada de Deus, né? Se eu não escuto a voz de Deus tão nitidamente, né, como algumas pessoas escutam, como eu tenho escutado, a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela vai ser essa palavra dentro de mim e que vai me alimentar, né? Então vocês viram a importância. Hoje nós vamos falar sobre o local secreto. Bem, eu queria primeiro que vocês imaginassem. Imagine que você está de frente para um armário e você pode entrar por esse armário e esse armário vai te levar para um mundo novo. Ele vai te levar para um mundo desconhecido. E neste mundo você vai ver... Gente, eu não sei fazer isso. Alguém está pedindo aqui transmissão, me perdoe, eu não sei como que faz. Peraí. Alessandra, para de mandar esse negócio para mim que eu não sei mexer. Voltei. Solicita aí, Alessandra, esse negócio que eu não sei mexer. Então, imagina que você tem um armário. Ah, Vanessa, não estraga a minha história, né? Então, você tem um armário e você vai entrar por esse armário e você vai entrar num mundo desconhecido. E neste mundo, quando você chegar lá, você vai ver de tudo. Você vai ver tanto coisas boas quanto coisas ruins. E você vai ver, é muito real. E vai ter um animal que vai te conduzir neste mundo. Esse animal vai te mostrar o caminho correto. Ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir para você se livrar dessas coisas ruins que tem neste mundo. E aí, é claro, né? A Vanessa deu a dica aí. Eu estou falando de um livro que chama Nárnia. E através desse livro, eu pude conhecer um pouquinho da figura de Deus como um leão. Porque esse animal que conduz essas crianças por este mundo desconhecido é um leão. E eu pude entender que Deus, ele também se faz na presença na figura de um leão, né? Nós temos lá em Amos 3:8. Quem vai secretariar aí hoje para escrever? Que diz assim: ora, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? E tem mais, tem outros versículos. Oséias 11:10 diz assim: andarão após o Senhor, ele bramará como um leão, bramando ele, e os filhos do ocidente tremerão. Apocalipse 5:5. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Tem muitas, mais de 50 passagens da Bíblia que traz Deus como a figura de um leão. Inclusive o Tiago, acena a mãozinha aí, Tiago, segue o Tiago lá. O Tiago fez um post muito legal essa semana dizendo outros nomes que Jesus também tem na Bíblia, não tem só como a figura de leão, né? Ele tem mais de 100 nomes, ele estava me falando, né? Então, leão é um deles. Quando eu li esse livro e eu vi que Deus era a figura de um leão e ele conduzia essas crianças para esse lugar novo, para sair do mal, eu me apeguei muito à imagem do leão na minha vida para poder conversar com Deus no meu lugar secreto. E aí começaram a acontecer várias coisas muito interessantes, né? Primeiro, o que é o lugar secreto, né, gente? Lá em Mateus 6:6 fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, é quando nós estamos lá no local secreto que a gente começa a conversar com Deus, que ele começa a se revelar para a gente. É no local secreto que ele vai ouvir as nossas orações e vai dar um direcionamento para a nossa vida. Então, esse local secreto, cada um vai escolher o seu. O meu, por exemplo, eu moro sozinha, né? Então, eu faço na sala o meu local secreto. No sofá, eu tenho livros. Geralmente, quem mora com mais pessoas faz no quarto mesmo. Fecha a porta e fica lá como local secreto. Mas, enfim, quando eu ia para esse local secreto orar, eu me apeguei muito a essa imagem do leão. E Deus começou a falar muito comigo através dessa imagem, de diversas formas. Eu vou relatar alguns testemunhos sobrenaturais para vocês, que eu comecei a entender que Deus falava com a gente de diversas formas e às vezes a gente não presta atenção. Quando eu começava a orar e imaginar a figura desse leão, começaram a acontecer algumas situações. Uma delas, uma vez eu fui entrar numa reunião e eu estava muito aflita.
né? Eu não queria participar dessa reunião porque eu sabia que eu iria querer falar o que eu acho e eu estava numa fase que eu estava sendo transformada para ouvir mais e depois falar o que eu achava. E aí eu comecei a clamar e pedir para esse leão, vem comigo, me mostra o que eu vou ter que fazer, eu devo ou não devo entrar nessa reunião. E aí eu liguei o meu computador, gente. Quando eu liguei o meu computador, sempre que eu ligo o meu computador, o Windows traz na tela aquelas imagens esplendorosas, né? Vocês sabem que quando eu viajo eu falo para vocês, né? Ah, lembra daquela imagem do Windows que eu postei? Eu tô aqui, né? E eu fico batendo foto das imagens. E nunca tinha visto na minha vida um animal, gente. Nunca na minha vida eu tinha visto um animal. De repente, quando eu liguei o computador para ir para essa reunião, tinha acabado de orar, pedir discernimento. O que aconteceu, gente? Vou mostrar para vocês, porque eu bati foto. Agora eu aprendi a colocar foto aqui, vai ser show, gente. Vocês sabem que eu sou professora e visual, né? Lá está, gente. Apareceu um lindo leão. Tá aí a data, ó, 19 de maio, para vocês verem que eu não forjei esse leão hoje. Quando eu vi esse leão, eu não acreditei. E ele começou a falar comigo muito forte, que ele estava à frente daquela reunião, que eu não deveria ter medo. Né? Então, ele fala comigo sempre com a imagem do leão, depois que eu me apeguei a ele no meu local secreto, como literalmente essa figura que a Bíblia traz. Né? Tem outros exemplos também. Esses dias eu estava num momento também muito aflita, e um amigo meu me mandou uma tela de celular e me falou assim, olha, uma tela de celular de leão, que eu sei que você gosta. E foi num dia que eu estava muito atribulada. Eu falei, meu Deus, olha Deus aqui falando comigo de novo. Aí eu fui e coloquei na tela do meu celular. E aí tem mais, né? Esses dias eu queria comprar uma Bíblia, a minha estava acabando. E aí eu queria uma Bíblia de leão, né? Já que o leão está me acompanhando. E aí eu procurei na internet, achei a Bíblia de leão. E aí conversando com a minha irmã falou, por que você não procura o Daniel, né, Daniel? O Daniel tá aqui hoje. Aí eu vi a Bíblia dela e falei, nossa, sua Bíblia é linda. Eu comprei do Daniel. Procurei o Daniel e fiquei com aquilo na cabeça. Ele não vai ter a Bíblia que eu quero. E aí pedi, Daniel, tem alguma Bíblia de leão? Acena a mãozinha aí, Daniel. Pra você provar que é verdade. E ele me mandou um leão nada a ver. Eu falei, não quero esse leão, eu quero o que eu vi na internet. Aí mostrei pra ele, que é esse aqui, ó. E aí, quando eu mandei pra ele, ele falou, nossa, eu tenho uma no estoque. Ou seja, era pra mim mesma essa Bíblia, né? Porque ela tem alguns dizeres, olha que legal, olha. Loucos por Jesus, né? Nós somos loucos de amor por Jesus. E ela por dentro é muito legal também, por isso que eu também queria. Então ele tinha uma, gente, era pra mim, o leão, não ia ficar sem ele. E esses dias também, gente, eu fui... Também tava entrando no supermercado, e aí também tava super aflita, entrei correndo, e a Gláucia, não sei mexer nisso, Gláucia. E aí eu tava entrando super aflita, né, no supermercado, e aí eu falei... Comecei a orar, pedir para Deus resposta para umas coisas que estavam acontecendo, que eu estava aflita. E aí, pessoal, eu vi uma pilha de quadros. E lá em cima do quadro que tinha um leão, gente. É claro que eu tive que comprar, né? Tive que comprar. Então, assim, essa figura de Deus como leão, ele começou a ser muito constante na minha vida e me trazer respostas sobrenaturais através das imagens. Sempre aparece ele quando eu mais preciso. Então, quando a gente vai para o nosso lugar secreto, a gente tem que buscar o quê? Exatamente isso que eu mostrei para vocês. Essa intimidade com Deus, essa intimidade com esse leão, que ele é grandioso, ele ruge, mas ele é o nosso Pai. Ele vai trazer as respostas, ele vai nos abraçar, ele vai nos conduzir, como aconteceu naquele mundo de Nárnia que eu contei para vocês. Lá em Salmos 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, se a gente viver nesse esconderijo, viver nesse Altíssimo, a gente vai descansar. É isso que fala esse versículo. E para isso a gente precisa do quê? De um lugar secreto para conversar com ele. Em Mateus 26, 36 também fala assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então, neste versículo, por exemplo, a gente vê que o que aconteceu? Jesus, minutos antes de ser preso, né, para ser julgado, ele
parou tudo e falou, eu preciso ir para um lugar secreto, orar e conversar com Deus, né? Então, o lugar secreto ele é muito constante em várias passagens da Bíblia. Jeremias 29:12 fala assim também. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, se a gente clamar, se a gente pedir, ele vai nos ouvir, gente. O que eu posso levar para esse lugar secreto, para que eu possa ter essa intimidade com Deus? Eu separei algumas coisas aqui, né, que eu costumo levar. Primeiro, sossego, né, gente? Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ir para um lugar sossegado, né? Levar a Bíblia, né? É a palavra materializada de Deus. Um bom plano de leitura de acordo com o seu agrado. Lá no grupo do WhatsApp eu coloquei alguns modelos. Canetinhas coloridas, post-its para a gente poder destacar na Bíblia. Bloco de anotações. Todas essas palavras que eu estou dando para vocês, elas não geraram assim com um passe de mágica. Tá acontecendo uma vez na semana e todo dia Deus vem gerando alguma coisa dessa palavra e eu vou lá no meu bloco de anotações e anoto. Então, para isso que a gente tem que anotar o que ele fala com a gente nesse lugar secreto, né? Parece que parou aí, gente. Dá acena uma mãozinha alguém aí. Alô, som? Será que vocês estão aí? A minha internet voltou. Amém, voltou. Saia daqui, em nome de Jesus. Vocês já estão tudo abençoados. Antes de entrar nas lives, eu já fico orando aqui até. Vocês não têm ideia. Outra coisa que eu levo também para o meu local secreto, gente. Ó, não sei se vocês conhecem isso. Vai ficar escrito errado aí. Alguém escreve para mim. Chama Soaking Worship. Quer dizer o quê? Vocês vão aprender inglês aqui também, né? Inglês bíblico. Culto de imersão, quer dizer essa palavra. Um culto contemplativo, uma meditação. Eu coloco é o que vocês estão ouvindo aqui de fundo. Eu coloco o Soaking Worship para quê? Para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder conversar com Deus. Então, ele me ajuda a tirar as distrações, tá? O que eu devo fazer no meu lugar secreto, Verusca? Você está falando desse lugar secreto aí, eu levo só a Bíblia e fico lá lendo. O que eu faço, né? Você tem que estabelecer um roteiro, gente. Um roteiro com Deus. Do que você vai fazer lá. Eu vou apresentar para vocês o meu roteiro. Mas cada um vai fazer um roteiro de acordo com o seu agrado. De acordo com o que se adequa ao seu tempo e ao que você tá buscando no lugar secreto. Ser disciplinado. A gente tem que ter um tempo, um horário todo dia para fazer isso, para estar no local secreto, porque senão não, a gente vai deixando de fazer, né? Porque a carne nunca quer orar, nunca quer ler a Bíblia, nunca quer ir para um local secreto, né? Mas a gente vai pelo Espírito, porque o Espírito precisa ser alimentado e assim a gente vai fazendo o quê? Vai dominando a carne e vai ensinando ela a ter bons hábitos, né? De conexão com Deus. Mude de vez em quando o seu lugar secreto, né? E a ordem do seu roteiro para não se tornar rotina, né? Você vai mudando de lugar, vai mudando a ordem que você vai usar no seu local secreto, para que você não fique entediada de amanhã tem que ir pro meu... Então você vai mudando, que isso vai te dando um up para continuar conversando com Deus, né, gente? O meu roteiro, o que eu faço? Primeiro, a gente vai entrar no Santo dos Santos. Quando a gente está no local secreto, a gente vai entrar no Santo dos Santos. Imagine o trono de Deus e a gente está entrando lá para encontrar com Ele. Então, a gente tem que entrar o quê? Limpo, gente. Então, a primeira coisa que a gente faz é o arrependimento. Tira um minutinho aí, orando, pedindo para Deus. Deus, eu me arrependo, me perdoe por isso, por aquilo. E vai colocando as coisas que você sente no seu coração que não foi legal naquele dia ou no dia anterior. E vai pedindo para Deus te perdoar. Então, a primeira coisa é o arrependimento antes de entrar no local secreto com Deus. Segundo, eu faço um momento de gratidão. Eu coloco uma musiquinha de adoração e eu vou cantando e eu vou agradecendo a Deus. Eu tenho uma lista de agradecimentos por tudo que Ele tem feito na minha vida e vou cantando e vou louvando. Depois eu vou... Isso tudo é um minutinho, gente. Depois eu vou para a oração com entendimento. O que é isso? São os meus pedidos. É a lista de oração que todo mundo pede. Ora por mim. Eu boto nessa lista.
né? Então, é os pedidos. E aí, o tempo desse momento é você que vai ver o tamanho da sua lista. Literalmente, eu escrevo, né? Essa lista, o momento de oração, que para quem eu tenho que orar. Em quarto lugar, se você ora em línguas, você tem que orar em língua, gente. Começa com 2, 3 minutos, depois vai aumentando. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai sentir a presença do Espírito Santo. Porque orar em línguas é o quê, né? Para quem não sabe. Orar em línguas é a língua dos anjos. E quando a gente está orando em línguas, os anjos escutam e o Espírito Santo leva para Deus aquela oração. A gente não entende nada do que a gente está orando, mas é o Espírito Santo está intercedendo por nós na língua dos anjos. Então, quanto mais a gente ora, mais a gente se edifica, mais a gente entra em conexão com os céus, gente. Então, quem ora em línguas, ora em línguas, 2, 3 minutos, começa assim, depois vai aumentando. E é importante também, quem não ora em línguas, começa a pedir, gente, pede para o Espírito Santo batismo para orar em línguas, porque é algo fantástico, é algo que você se sente muito perto de Deus mesmo, você sente com o pezinho no céu, parece que o céu desce. Depois, em quinto lugar, aí eu venho para a palavra, né, a leitura da Bíblia. Antes de começar a ler a Bíblia, como eu falei para vocês na live passada, eu peço para o Espírito Santo me dar a luz do entendimento enquanto eu estiver lendo a Bíblia. Então, ele vai me trazer o entendimento, ele vai fazer com que eu pare a minha leitura e destaque. E aí eu pergunto para ele, o que você quer me dizer com essa parte aqui, Espírito Santo? E ele vai responder. Né? Desculpa, gente, pausou aqui, acho que me ligaram. Deixa eu ver se eu consigo avião, senão ele desliga a minha internet, parece. Então, vamos lá. Depois, por último, meditação na palavra. Aí eu vou ficar quieta, coloco o soaking, que eu falei para vocês, eu me desligo de tudo e apenas fico ouvindo o que Deus quer falar para mim e vou anotando as sensações. Então, é um momento de ouvir, de não falar, de ouvir. Por que não ouvimos a voz de Deus em nossas orações, né, gente? Como eu estava falando aqui. Tem uma passagem da Bíblia, lá em Livros de 1 Reis, que conta sobre a história do profeta Elias. O profeta Elias, ele era um profeta que era escolhido por Deus para representar categorias de profetas. E este profeta, ele tinha as fraquezas deles, tinha as paixões, assim como nós temos, né? E ele era um homem de muita oração e muita fé. Conta lá no livro de Reis que ele orou, né, para que parasse de chover e parou realmente por 3 anos e 6 meses. E depois ele orou de novo para voltar a chuva e a chuva voltou. Então isso mostra o quê? Que uma oração, quando ela é feita com muita fé, gente, existe um Deus de grande poder que ele vai realizar esses milagres e essas maravilhas. E eu queria ler um trecho para vocês. Quando Elias ele foge para a caverna e com medo, né, e fica lá, tá lá em 1 Reis 19, 11, 13, que diz assim: o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma breve brisa, de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, o que esse versículo ele fala para a gente? Que Deus não estava no terremoto, ele não estava no fogo. Foi quando se acalmou tudo e veio a brisa suave que Deus estava lá e Elias pôde ouvir a sua voz. Ou seja, quando a gente vai para o local secreto, a gente tem que trazer o quê? A tranquilidade, calar todas as vozes que tiver dentro da gente para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Porque ele vem exatamente assim, como uma brisa suave.
E aí eu pergunto para você, como que tem sido o seu tempo com Deus? Você tem sido disciplinado a tirar pelo menos uns 10 minutos? Eu dei o meu roteiro aqui, ele parece grande, mas se você fizer 1 minuto das coisas iniciais que eu falei, você faz ele em 15 minutos. E você pode tirar algumas coisas também, mas eu tenho certeza que vai começar a fazer diferença na sua vida se você começar a ter um local secreto, portas vão começar a se abrir e você não vai precisar mais nem de profeta para você ficar perguntando as coisas. Por quê? Porque Deus vai te trazer a resposta e você vai começar a ouvir como aconteceu comigo no seu local secreto. Será que você tem testemunhos na sua vida, gente, de que você já ouviu a voz de Deus? Se você não tem nenhum testemunho, alguma coisa está errada. Você não está buscando ele direito. Porque Deus, como eu mostrei para vocês, ele fala com a gente o tempo todo, seja num quadro, seja na Bíblia, seja numa voz audível. Tem pessoas que ouvem a voz audível de Deus, eu nunca ouvi, né? Por impressões, por visões, como eu tenho recebido, mas ele fala, gente, ele fala com todo mundo. Basta a gente pegar essa brisa suave, calar as vozes e ouvi-lo. Então, eu queria agora fazer com vocês uma atividade aí, tá? Vocês vão fechar os olhos. Eu vou marcar aqui 1 minuto. Vocês vão fechar os olhos e vocês vão pedir o seguinte. Vocês vão pedir para o Senhor... Presta atenção, vocês vão pedir para o Senhor: Deus, me dá um animal que você acha que eu pareça. E a primeira coisa que vier na sua cabeça de animal, você vai anotar e você vai começar a pedir para ele: vem, Espírito Santo, e ministra para mim por que eu sou esse animal. E ele vai começar a te falar e você vai anotar, ok? Eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Eu vou aumentar o soaking aqui para vocês meditar. E 1 minuto, anota aí o animal e vão pedir para Deus por que você se parece com aquele animal. E vocês vão anotar o que vocês vão sentir dentro de vocês. Vão anotando aí. 1 minuto, eu vou aumentar o som. Ok, vamos lá, coloquem para mim aí. Qual foi os animais que vocês ouviram sobre você? Ninguém ouviu nada? Aí ou a minha internet está parada? Que animal que Deus falou que você é, gente? Ninguém ouviu nada aí? Vocês não estão botando fé no que vocês estão ouvindo. Um cachorro, a Maiara disse que viu. Karina, um coelho. Karina, Deus me deu um animal para você. Eliana viu uma girafa. Hugo viu um leopardo. Meu Deus, Hugo, eu vi um leopardo seu também. Bárbara viu um gato. Salete viu um peixe. Cachorro. Uau, Valéria viu uma fênix.
Lindo, gente. Olha só. A Alessandra viu um gato também. Isso que vocês ouviram aí não é coisa da sua cabeça, gente. Por quê? Porque nós oramos, nós chamamos o Espírito Santo de Deus e ele deu para vocês essa imagem, não foi a cabeça de vocês. Então isso é o quê? Isso é Deus conversando com vocês. E é assim que eu converso com ele, gente. É dessa forma, quando eu vou para um lugar secreto e eu tenho alguma dúvida, eu falo, mas Deus, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu pergunto e eu fico em paz, em silêncio, e vem a resposta dessa forma que vocês receberam o animal aí, a forma como eu recebo. É claro que agora Deus já me aperfeiçoou mais, às vezes ele me dá uma visão. Mas a gente inicia assim, foi assim que eu iniciei, ouvindo a voz de Deus e buscando respostas. Né? Ele é o nosso Pai. Fecha os olhos aí, põe as mãos em posição de receber. Obrigada, Pai, obrigada pela sua presença, obrigada pela vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Obrigada pelas revelações que você trouxe, que cada um possa receber no seu coração, Pai, o melhor de Ti. Eu te peço, Pai, também por essa pessoa que o Senhor me revelou agora, que está tentando engravidar, Pai. Eu sei que o Senhor tem bênçãos para a vida dela, Senhor, e eu coloco, Pai, à disposição para ser porta-voz do seu reino na vida dessa pessoa. E eu declaro agora que o céu vai descer sobre a sua vida. E toda e qualquer enfermidade vai sair, porque nós acreditamos em sinais e maravilhas. E vai nascer um lindo bebezinho nesse útero em nome de Jesus, Pai. Eu creio, eu creio. Obrigada, Pai. Leve em paz cada uma das pessoas que estão aqui. Abençoe elas, Senhor. Que elas possam sentir a sua paz, o seu amor no coração, Pai. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus.